A NCH é uma gestora que já é, enfim, né, bastante antiga, embora eu não goste do adjetivo antiga, mas ela já está aí há muito tempo no mercado. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho o que vocês aprenderam nas crises e qual a relação do cotista de hoje daquela relação do cotista talvez da crise de 2008, se esse cotista mudou ou não com esse excesso não, com esse aumento de informação que o cotista acaba tendo hoje em dia. Sérgio, quer que eu responda primeiro e depois você pode responder? Ou quer Por favor, começar? deve ser os mais velhos primeiro. Tá, tá bom. Tá bom. Bom, nas crises, a gente sempre... eu acho que assim, eu comecei minha carreira no buy-side mesmo, ou seja, em gestão de fundos, em 2002, 2003. Já começando um outro tipo de crise que aconteceu lá nos Estados Unidos, que foi a crise de confiança. Enron, WorldCom, empresas enormes que tinham muita fraude, etc. E então minha carreira como gestor começou já, assim, num ambiente muito difícil, e aprendi logo no início da minha carreira que o valor mais importante do longo prazo é preservação de capital. E então, sempre nos momentos de crise, e o Brasil tende a fornecer bastante oportunidade para ter bastante crise. Material para isso. Bastante oportunidade para treinar em crise. Que o nosso foco tem sempre sido não simplesmente sobreviver, mas preservar capital. E cada vez mais tentar melhorar porque cada ciclo bom cria a possibilidade de um ciclo ruim, e cada ciclo ruim cria a possibilidade de um ciclo bom. E estamos, assim, num momento horrível no mundo inteiro, falando sobre o ciclo macro, principalmente por causa dessa inflação quase inédita. Eu nasci, não me lembro bem, mas eu nasci na última época de inflação americana alta, mas estamos nesse momento muito difícil, que, assim, a lição mais importante de sempre tem sido, poxa, não que a gente vai para a praia. A gente não vai para a praia. A gente teve um ano espetacular em termos de crescimento, mas, poxa, em termos de postura de risco, de tomar risco, não, a gente mais ou menos foi para a praia porque a gente não queria tomar risco em 2022. 2023, a gente vai falar mais, eu imagino, sobre as perspectivas, mas 2023 a gente acha que lá fora vai ser mais fácil do que 2022. Não, mas e o cotista? Tipo, o cotista que está encarando essa crise atual, ele é diferente daquele cotista que encarava a crise de 2008, por exemplo? Uma época que não tinha redes sociais, não tinha um monte de gente martelando a informação na nossa cabeça, enfim. Essa informação toda deixou o cara mais cascudo ou talvez mais vulnerável? Exato, essa que é a pergunta. Eu acho que 2008, por exemplo, como não tinha plataforma, né, existia XP, existia as que a gente chama das plataformas hoje em dia, mas não tinha não tinha Twitter. Não sei, eu acho que não. Acho que começou em 9, 10, por aí, né? Então, hoje em dia, eu acho que é uma situação bem melhor, porque tem a única razão pela qual eu entrei no Twitter foi para realmente conseguir conversar diretamente com os nossos cotistas, esclarecer dúvidas e também tentar fazer uma educação financeira, que em 2008 não tinha essa possibilidade. Então, eu acho que é o cotista mais educado, mas e entende mais sobre a gente tem como comunicar melhor, como tínhamos antes.
Mas, assim, o ser humano continua sempre sendo emocional, eh, sempre tem mais pânico no momento de queda do que e euforia sempre existe no momento de alta, então tem aquela tendência de sempre de vender nas baixas e comprar nas altas, mas em geral eu diria que o cotista é melhor comportado. Melhor comportado. Uhum. Que bom. Muito bom. Qual a opinião do Sérgio sobre isso? Essa geração da ansiedade agora, ela talvez seja realmente mais ansiosa ou a informação, de certa forma, com muita quantidade, né, não qualidade, ela ajuda hoje? Sérgio, Sérgio, teu microfone está mutado. Só apertar no microfone. Tem que apertar no microfone. Opa, desculpa. boa. Vou olhar que eu tinha fechado para não fazer barulho. Mas eu tive uma experiência em 2007, 2008, que tem um site que existe até hoje, chama ADVFN, que era o único canal que você tinha assim aberto, né? Então eu tinha um dos blogs, né? Que tinha uns blogs internos, o meu era até o segundo mais acessado. E era um negócio que eu comecei ali, que era justamente quando eu comecei, foi quando eu tinha aberto a gestora, a minha primeira gestora, né, que foi fim de 2006, e estava esperando, que a gente tem que lembrar, o pessoal que gosta de achar que o Brasil é desenvolvido desde 1500, o Brasil é mato desde 1500. Né? Lembrar que em 2006 eu demorei 6 meses para ter o CPF da minha gestora. Né? Depois, mais 6 meses para ter ela aprovada na CVM. Sendo que, né, que eu já era gestor aprovado na CVM desde fim dos anos 90, tinha experiência de mercado de 30 anos quase na época, meu sócio também. Então, era um negócio muito precário ainda. Né? O mercado das assets ele ainda já crescia, mas ele ainda era precário. Então, eu achava muito engraçado que nesse ambiente, que é onde você conseguia falar, que eu entrei ali meio para ajudar, né? Porque eu sempre, já naquele tempo, tinha uns caras vai bombar, tinha uns alteromiquista, né, os levantadores de mico, isso tudo, cara, não muda nada. Né? O operador de penny stock ali era direto, né? E botando os trouxas na roda. E eu tentando ajudar, mas eu me lembro que naquela época a gurizada que ganhou dinheiro ali em 2007, 2006, 2007, 2008, eram extremamente prepotentes, né? Cansei de me chamar, ó, seu velho bobo, você não sabe nada, né? E naquele tempo eu tinha 12 anos menos do que hoje, eu já era um velho gagá para eles. Mas eu sou, ao mesmo tempo, já que eu virei um velho gagá, eu sei que o tempo é o senhor da razão. E o castigo veio a cavalo. E nós alertamos muito, cara, muito, muito, muito. Tem alguns amigos dessa época que estão no mercado, que estão no Twitter, né, que acompanharam isso, que a gente falava. Não existe essa conversa de crise do subprime. O que a gente está vendo lá fora é uma crise imobiliária e da pior forma que pode acontecer. A taxa de juros está muito baixa, o mercado é basicamente, as operações são com taxa variável, os bancos estão com excesso de garantia sob o nível mais alto de preço de toda a vida. Então, cara, não para certo, é aquela história. Você tinha todo o estoque financiado ao último preço, porque tinha um negócio lá naquela época que chamava remortgage, que era o refinanciamento, que era a coisa que mais acontecia. O cara refinanciava o imóvel dele a cada 6 meses, botando caixa para dentro. Né? Então aquilo virou um belo monstro. Então não existe. Então o cara falava crise subprime, não tem imóvel subprime, não tem ali na placa, esse imóvel subprime. Você tinha uma crise no setor imobiliário, você tinha excesso de posição e não tinha comprador, né? Porque todo mundo já estava comprado. Né?
Então, eu acho que essa coisa na época vamos dizer, a gente alertou, veio a merda e tal, faz parte, mas eu acho hoje uma coisa que eu sinto muito no Twitter, principalmente, que é onde é mais a minha praia, é que tem uma posição muito mais humilde, as pessoas querendo aprender. Tá? Continua a ter os vendedores de curso, agora tem outros tipos de como tirar dinheiro das pessoas, como sempre tem, né? Aquela história, sempre vai ter uma forma de ganhar dinheiro no mole ou de tentar fazê-lo. Mas isso eu sinto que são pessoas muito menos prepotentes do que eram os novos investidores. Naquela época, eu acho que o mercado tinha crescido muito depois da... A gente tem que pensar que no final da década de 90, você teve um festival de crise, né? Você teve crise de Ásia 1, Rússia 1, Ásia 2, Rússia 2, Brasil, Argentina, aí depois veio .com, né? Você tinha tido um monte de pancada e depois de 2002 você teve uma época extremamente benéfica, né? Você teve uma recuperação, depois que o Nasdaq caiu de 6 mil pontos para 1.200, você teve uma melhora no mercado mundial e de alguma forma aqui bateu isso. Então teve muita gente que ganhou dinheiro ali mais nova e que se achava muito, né? Isso é uma coisa que eu sinto muito mais uma postura das pessoas querendo aprender no mercado.